Olá, pessoas! Como vocês estão? Como prometido, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro 1 de Minha Vida com a Família Walter, né? Eu assisti a série, passei raiva, já falei sobre isso aqui com vocês, e aí eu pensei, vou ler o livro pra ver se o livro é melhor que a série, e assim, chocando um total de 0 pessoas, sim, o livro é melhor que a série. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ele, então ó, vem comigo, vem comigo. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal para receber mais indicações de livros, adaptações literárias, filmes, séries e novelas de romance. Aqui a gente fala de tudo um pouco, mas sempre tem romance nas indicações. E se você gostar desse vídeo, deixa o like para ajudar a gente na divulgação. Lembrando que já tem um vídeo aqui no canal onde eu comentei a primeira temporada de Minha Vida com a Família Walter e o link está aqui em cima, em algum cantinho aqui nos cards, pra quem quiser assistir. O livro Minha Vida com os Garotos Walters foi lançado aqui no Brasil pela plataforma 21, tá? E se você tiver interesse em adquirir o livro pra ler, o link dele tá na descrição do vídeo. Lembrando que quando você compra pelo meu link, você ajuda com uma pequena comissão e não paga nada mais por isso. A premissa do livro é basicamente a mesma da série. Tá, a gente tem a Jack vivendo em Nova York, perdendo os pais e a irmã em um acidente de carro e sendo obrigada a ir para o Colorado para viver com a família Walter e seus 12 filhos, né? No livro, os Walters têm mais filhos do que na série, eu acho que é um filho a mais, se eu não me engano. Chegando na casa dos Walters, a gente tem a Jack tentando se adaptar à nova rotina dela e entrando em um triângulo amoroso com os irmãos Cole e Alex. É a mesma coisa, tá? Essa parte. Então, eu não vou me aprofundar muito nela porque eu já falei muito sobre isso no outro vídeo. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar mais sobre a história do livro mesmo, com spoilers, tá? Então, se você quiser saber mais sobre a história de Minha Vida com a Família Walter, assiste o outro vídeo que eu liberei, porque lá eu explico certinho, tá bom? O livro é todo narrado pelo ponto de vista da Jack e no final a gente tem um capítulo narrado pelo ponto de vista do Cole e esse capítulo mostra pra gente como o Cole se sentiu quando ele descobriu que uma garota ia viver ali na casa deles, tá? Mas o livro todinho é narrado pelo ponto de vista da Jack e esse pra mim foi um ponto muito positivo porque ele pega ali numa coisa que eu impliquei muito em relação à série, né? Que é a Jack, a personalidade da Jack, a construção da personagem Jack. Na série, eu já falei isso com vocês aqui no outro vídeo, eu não gostei da Jack na série. Eu achei que ela não tem, ela não transmite sentimento, ela não tem emoção, ela não tem carisma, ela não tem nada. A Jack da série, ela é muito fria, ela é muito indiferente a tudo, né? Eu acho que a forma como a Jack lida com o luto na série foi uma coisa que deixou muito a desejar, porque você não sente ela sofrendo pela família, você não sente ela sofrendo por nada. A Jack na série, não sei, não gostei dela, né? E aí, quando eu comecei a ler o livro, ele sendo narrado pelo ponto de vista dela, foi muito mais interessante e deu pra entender melhor a personagem, porque você tá dentro da cabeça dela, né? Os sentimentos da Jack em relação ao luto, né, pela morte ali da família, são mais aparentes no livro. A Jack do livro, assim como a Jack da série, ela também é indiferente, sabe? Ela também se controla muito pra não mostrar os sentimentos, ela se controla muito pra não desmoronar. Só que como você tá dentro da cabeça dela, você entende que ela não tá mostrando o que ela tá sentindo, mas ela tá sentindo. Entendeu? Então você entende que ela tá triste, você entende que sim, ela está de luto. Enquanto na série, eu acho que na série ela se controlou demais pra não demonstrar nada. E aí quando você assiste, parece que ela realmente não tá sentindo nada. E eu acho que eles erraram na hora de construir a personagem da série. Porque a personagem da série, ela entrega o que a personagem do livro tá entregando. Que é o quê? Uma indiferença. É uma personagem controlada que não quer demonstrar o que tá sentindo, não quer mostrar que tá sofrendo, que tá prestes a desmoronar pela morte da família. Só que na série ela se controla tanto, mas tanto, que parece que, assim, em alguns momentos, você esquece que ela perdeu a família, você esquece que ela tá de luto, porque ela é muito fria, ela é muito fechada, ela é muito indiferente a tudo, ela é muito controlada. Já no livro, a gente tem ela também sendo apresentada desse jeito, só que como você tá dentro da cabeça dela, porque o livro é narrado pelo ponto de vista dela, você entende que apesar dela estar se controlando, ela tá sentindo, entendeu? E eu acho que na série faltou alguns momentos, talvez, eles colocarem ela desmoronando em alguns momentos, só pra mostrar pra gente que ela tem sim algum tipo de sentimento. Porque, por exemplo, no episódio do aniversário da irmã dela na série, ela chora, mas não é convincente, sabe? Não sei,
não sei, gente. Eu falei muito sobre isso no outro vídeo, então não vou ficar focando muito nisso aqui. Mas o que eu quero dizer é, aqui no livro, a Jack do livro, ela transmite mais sentimentos, então você sofre um pouco mais, você fica com pena dela, porque você percebe que ela tá de luto, que ela tá sofrendo, ela tem pesadelos com a família, com acidente toda noite, ela não consegue dormir. Então, assim, sabe, eu acho que o livro, ele mostrou mais esse lado sentimental da Jack, o que é muito bom, porque fica mais interessante de acompanhar, sabe? Ela não é uma personagem tão fria e tão indiferente quanto a personagem da série. Uma coisa que eu gostei muito, que a gente tem aqui no livro, que a gente não tem na série. No livro, a gente tem ela no apartamento dela lá em Nova York, depois da morte dos pais. Então, a Catherine, ela viaja pra Nova York, a Catherine fica com a Jack um tempo lá no apartamento, e aí, quando a Jack tá indo pro Colorado, a Catherine tá com ela, ela se despede do apartamento dela, a gente percebe que ela tá triste por deixar tudo pra trás, a vida dela toda pra trás, e a Catherine tá do lado dela a todo momento. Então, isso também, a parte dela se despedindo do apartamento, ela fala que os móveis têm lençóis brancos em cima. Então, assim, essa parte também demonstra, né, o início ali do luto, né? Coisa que na série a gente também não tem, né? Na série a família dela morre, a gente tem um salto no tempo de 6 meses e ela já tá no aeroporto, chegando no Colorado, né? Então eu gostei também que o livro tem esse trechinho onde a gente tem a Jack lá na casa dela, no apartamento que ela vivia com a família dela. Aí ao longo do livro ela vai falando, né, algumas coisas. Por exemplo, ela conta dos esmaltes da irmã dela. A irmã dela gostava muito de esmalte, aí ela fala que ela pegou a caixa de esmaltes que a irmã dela tinha e levou com ela pro Colorado. São pequenos acontecimentos, pequenas coisas que a Jack vai revelando ao longo do livro, que a gente vai ficando, sabe, que a gente vai entendendo e realmente sentindo que ela tá triste pela morte da família. E lendo o livro, eu só reforcei o ponto que eu já levantei quando eu assisti a série. A série é a corrida. A série é muito corrida, a série peca em não mostrar detalhes em relação a Jack que fariam total diferença na personalidade dela. Ela peca em não mostrar alguns detalhes envolvendo a Jack que mostra pra gente sentimentos que a Jack tá sentindo, entendeu? Então, assim, a série pecou muito em ser corrida, né? E o livro não tem essa correria toda, então no livro você consegue se aprofundar mais ali no sentimento da personagem, e não só nos sentimentos dela, mas também ali com relação a outros personagens da história também, né? Um ponto muito interessante em relação a Jack que a série não mostra. No livro, a Jack fala sobre ter estudado em uma escola para garotas. Ela fala, né, que ela vivia nessa escola. Ela tem uma melhor amiga que se chama Sammy e ela conversa com essa melhor amiga no telefone, né, no livro. Na série, ela só fala, ai, todos os meus amigos foram embora. Na série, a gente tem ela falando que se afastou de todos os amigos. Eu achei isso meio forçado, sabe? E eu não sei, no livro, é interessante saber que ela tem uma melhor amiga sim, que ela não foi abandonada, que ela tem uma melhor amiga que ela conversa por telefone, sabe? As duas têm um relacionamento legal. A série foca muito no presente da Jack, né? Parece que ela ficou totalmente isolada, ela realmente perdeu tudo, a família, os amigos, a casa, não sei o quê. Já o livro, ele foca no presente dela vivendo com a família Walter, mas ele tem pequenas situações e coisas do passado dela em Nova York, sabe? Então a melhor amiga dela tá lá, as duas conversam por telefone, né? Ela ainda lembra do apartamento, ela ainda lembra das coisas da irmã, ela ainda lembra da família. Então eu não sei, eu achei que o livro ele apresentou uma Jack mais interessante e foi legal pegar esses pontos, sabe? Essas pequenas informações que a série não mostrou. E uma coisa que pra mim na série foi um grande absurdo, e eu já falei sobre isso, e parece que no livro é pior, é a forma como a Catherine e o George lidam com essas crianças. Eu acho que eles deixam essas crianças muito soltas, sabe? A Catherine e o George, assim, eles aparecem, e aí do nada eles desaparecem, e aí a gente tem a criançada causando um caos, e não tem ninguém, não tem um adulto ali. Isso me dá agonia. Acho que talvez a autora queira passar essa coisa de tipo, eles têm muitos filhos e eeles não conseguem lidar com isso. Mas fica muito estranho acompanhando no livro, porque eu não consigo imaginar uma casa com tanta criança e com adultos que não estão ali pra controlar essas crianças. Entendeu? Isso acontece muito na série e parece que no livro é ainda pior, sabe? Porque no momento a gente tem a Catherine e o George ali, dando um esporro em todo mundo, e aí eles desaparecem, essas crianças causam um caos na vida da Jack e não tem ninguém ali pra dar um jeito. No livro, a gente não tem o plot da falência.
né? A família Walter não está falindo no livro. Inclusive, enquanto o Cole tá passeando com a Jack ali pela fazenda, ele até fala pra ela, ó, a gente tem muitos funcionários, eles ajudam a gente com a fazenda e coisa e tal. Eu acho que eles poderiam ter uma babá, sabe? Eu acho que faltou um adulto que ficasse constantemente, pelo menos com os mais pequenos. Então eu acho que faria mais sentido, porque no livro a gente percebe que eles estão bem, assim, sabe? Financeiramente falando, eles têm funcionários e tudo. Então eu acho que faltou. Eu acho que eles poderiam ter uma babá pra controlar um pouco essas crianças, porque realmente dá muita agonia de ver a forma como tá todo mundo solto ali e não tem ninguém pra olhar. Conselho tutelar, cadê? Né? E a forma como eles só chegam com a Jack ali em casa e, tipo, largam ela ali, ó, querida, essa tua casa, beijo, tchau, entendeu? Eles não apresentam a casa pra ela nem nada, eles só largam a Jack no meio de 2 garotos e... Ai, gente, me dá agonia de ver isso, sabe? E na série, a gente ainda tem aquela desculpa de que a Catherine é veterinária e ela tá indo lá cuidar de um cachorro. Então ela tá cuidando do cachorro, né, indo cuidar do cachorro e ela deixa a Jack ali. No livro a gente não tem isso. Com relação ao George, tanto na série quanto no livro, eu sempre senti que o George, ele é um cara... Ele é o cara que cuida da fazenda. Ele não é presente na vida dos filhos, nem na série e nem no livro, entendeu? Ele dificilmente tá ali. Ele aparece, dá uma esporra e some. Parece que a Catherine tem mais a obrigação de cuidar da casa e tudo. E o George sempre tá fazendo alguma coisa em algum lugar. Sei lá. Essa parte me pegou um pouco, confesso. Tanto na série quanto no livro, essas questões me incomodaram um pouco, mas eu acho que a Catherine e o George da série, eles conseguem ser melhores que a Catherine e o George do livro. Pelo menos nesse primeiro livro, não sei como é no segundo. E uma coisa que me incomodou demais no livro enquanto eu lia, que eu senti que a série da Netflix deu uma amenizada. Gente, a partir do momento que a Jack chega na casa da família Walter, ela é muito assediada por alguns garotos. E não tem ninguém ali, como eu falei, não tem um adulto pra olhar isso. Eu acho que, cara, me incomoda demais o fato de que os Walters, eles deixam a Jack junto com um monte de garoto e não tem ninguém pra dar um apoio pra essa menina. Sabe? Porque ela é jogada ali, ela é assediada por eles em alguns momentos e isso causa um desconforto na hora de ler o livro, sabe? Eles falam sobre os peitos dela, eles fazem piadinhas sobre os peitos dela, eles invadem o banheiro quando ela tá tomando banho e pegam as roupas dela, eles ficam fazendo ali piadinhas, apostas e desafios pra ver se ela corre pelada pela casa pra eles conseguirem filmar com a câmera. Nossa, eu achei muito, sabe, muito podre essa parte, assim, desses meninos ficar assediando a Jack, fazendo essas piadinhas, e tipo, não tem um adulto ali pra ver isso, e aí quando ela tenta reclamar pros Walters, eles vêm com eles vêm com aquela regra de que, o que acontece aqui dentro a gente não conta pros nossos pais. Gente, ela é uma garota. Sabe? Essa parte me estressou. Eu achei desnecessário, é revoltante, é chato de ler, sabe? E que bom que a Netflix não mostrou esse lado, porque é muito chato ver ela sendo assediada. Eu acho que na Netflix, na série da Netflix, eles foram mais pro lado das piadinhas mesmo, né? No livro, a gente tem eles pegando a roupa dela no banheiro pra fazer ela tentar ir pelada até o quarto, né? Só que ela consegue pegar a cortina do box, ela se enrola na cortina do box e vai. Na série da Netflix, eles fizeram aquela piadinha com o shampoo, né? Que eles descoloriram o cabelo dela. Não é legal também, né? Eles descolorirem o cabelo dela. Mas no livro é pior, sabe? Essa coisa dela ser assediada por eles falam dos peitos e não sei o que, de garotas e sei lá, é muito chato. E falando sobre mais um ponto que eu senti falta na série e que o livro explicou muito bem. A história dos primos, né? Do Isaac e do Lee. Que são os 2 irmãos que vivem com a família Walter. Eles não são filhos dos Walters, eles são sobrinhos, né? Eles são filhos do irmão do George, que vivem ali com eles. No livro, o Lee, que é um desses irmãos, ele trata a Jack muito mal. E ele, inclusive, em um determinado momento, na cena do Nathan, quando o Nathan vai pro hospital. Quando o Nathan vai pro hospital, a Jack tá indo pro quarto visitar o Nathan e o Lee para ela no meio do caminho e fala pra ela que ela nunca vai ser da família, que ela tinha que ir embora porque ela não é da família, então ela não pode entrar no quarto. E o Lee, ele é muito escrotinho com a Jack nesse primeiro livro, sabe? Só que mais pro final do livro, a gente tem o Lee tendo uma conversa com a Jack e ali a gente consegue entender melhor a história dele com a história do irmão.
irmão. Ele fala pra Jack que quando eles eram crianças, eles foram abandonados pela mãe e que o pai deles foi pro exército, largou eles ali com os Walters e ele não é presente, né? Então, eu sinto que o livro, ele explica melhor a história dos dois irmãos, a gente consegue entender melhor como eles foram viver com os Walters, o que tá acontecendo, enquanto a série foi muito rasa em relação a isso, eu reclamei sobre isso também no outro vídeo. Então, eu gostei de como o livro apresenta pra gente esses irmãos, sabe? Eu acho que o livro, ele se aprofunda mais na história deles, dá muita pena do Lee e do Isaac, porque eles ficaram abandonados, né? O Lee, ele chega a falar pra Jack, ele fala, olha, você tá vivendo com os Walters porque você perdeu a sua família. Nós estamos vivendo com os Walters porque a nossa família abandonou a gente. Porque a mãe deles abandonou eles na infância e o pai deles também deixou eles ali com o tio e foi pro exército. Então, em relação ao Isaac e ao Lee nos livros, a gente tem muito essa questão familiar, a gente percebe que, sabe, eles sofrem também com o abandono dos pais. Então eu achei interessante que o livro se aprofundou mais na história dos dois, enquanto a série também, né? Mas também para não falar que o livro foi 100% superior à série, a gente tem sim alguns pontos que a série conseguiu ser melhor. Por exemplo, o relacionamento do Nathan com o Skylar. No livro, o Nathan, ele é um dos Walters, né? O plot dele é a questão da doença, né? Ele desmaia, ele vai pro hospital e tudo. Já na série da Netflix, a gente tem esse plot do Nathan estar doente e o plus do Nathan ter um relacionamento com o Skylar, que é incrível. O Skylar, ele aparece no livro também, mas ele não tem nada com o Nathan, entendeu? Então eu gostei dessa parte, eu gostei do fato da gente ter esse relacionamento dos dois na série, e eu acho que nesse ponto a série conseguiu ser melhor, porque o Nathan, ele é um personagem muito bom no livro e conseguiram deixar ele melhor na série, sabe? E eu gostei, eu amei ele e o Skylar na série, eu achei que eles formaram um casal muito fofo, gosto dos dois, e inclusive enquanto eu lia o livro, o Nathan aparecia, o Skylar aparecia, e eu pensava, nossa, mas será que eles não vão ser um casal? E eles não são um casal no livro, eu fiquei decepcionadíssima, porque eu esperava que eles fossem um casal no livro, e eu esperava que eles fossem melhores no livro, entendeu? Tipo, que a gente tivesse mais do relacionamento deles, e o relacionamento deles no livro nem existe. Então, nessa parte, a série da Netflix conseguiu ser melhor. E falando do triângulo amoroso, né? Gente, o triângulo amoroso do livro surra o triângulo amoroso da série, isso não é novidade pra ninguém. O que fizeram com o relacionamento desses três na série tinha que ser considerado um crime. Sabe? Primeiro que no livro o Cole, ele realmente é o par romântico da Jack. Isso fica claro desde o início. A gente não tem aquela enrolação de ai, vai ficar com o Alex, ai, vai ficar com o Cole, não sei o quê. A Jack gosta do Cole no livro. Isso fica muito óbvio desde o início. E pasmem, no livro o Cole não é um babaca. E aí, enquanto eu lia o livro e eu ia conhecendo o Cole do livro, eu ficava pensando, meu Deus, por que que pegaram esse personagem e transformaram ele num escroto na série? Não dá pra entender, gente, tá? Não dá pra entender. Claro, o Cole do livro continua sendo um galinha, o Cole do livro continua passando rodo em todo mundo, saindo com várias garotas, só que ele não trata a mulher feito lixo, a gente não tem ele tratando a Ellie feito lixo, como ele faz no livro, tipo, ai, fica com ela, larga, volta, vai lá, pega a melhor amiga dela, depois quer voltar com ela. A gente não tem isso no livro. No livro ele é um galinha, ele sai com todo mundo, ele não engana ninguém, ele deixa muito claro que ele não quer ter um relacionamento, então se ele se envolve com alguma garota, elas estão cientes de que só é um caso e que ele não vai ter nada sério com elas, ele não dá esperança pra ninguém, ele não faz ninguém de trouxa, sabe? Não tem isso no livro. E ele não é um babaca. E aí, enquanto eu lia o livro, eu pensava, meu Deus, por quê? Netflix, por quê? Vocês pegaram esse personagem e deixaram ele tão escroto na série? Não entra na minha cabeça. Porque no livro, a gente tem o Alex e o Cole, e você fica dividido entre os dois porque os dois são personagens legais. Já a série da Netflix, assim, eles não dão chance pro Cole ser legal. Sabe? Ele é muito... Nossa... Sério, pra quê? Pra quê? Pra quê? Só isso que eu queria saber. Pra quê? Inclusive, eles pegaram cenas onde o Cole é legal com a Jack no livro e passaram essas cenas pro Alex. Isso não faz sentido. Aquela cena do celeiro, onde o Alex leva a Jack pra conhecer lá o anexo deles e pega a altura dela lá no pilar, incentiva ela a pular no feno. Gente, quem faz isso com ela no livro é o Cole, não é o Alex.
A cena que o Alex leva a Jack pra passear a cavalo, a gente não tem aquela coisa do pôr do sol no livro, se eu não me engano. Mas a gente tem aquela ceninha legal, onde o Alex pega a Jack, leva ela pra se distrair, pra andar a cavalo pela fazenda. Quem faz isso com a Jack no livro é o Cole. Enfim, o Cole no livro não é chato, o Cole no livro não é um babaca. E eu achei isso muito legal. Sabe? E com relação à família também, a gente tem o Cole sendo mais responsável, a gente não tem aquele momento em que ele estraga a premiação da mãe, inclusive acho que a premiação dela nem existe no livro. A gente não tem ele decepcionando a Parker e deixando ela na mão, sabe? O Cole no livro, ele tem mais maturidade que o Cole da série. Ele é muito mais aceitável que o Cole da série. E eu lembro que enquanto eu tava assistindo a série, eu tava vendo os comentários das pessoas e eu vi uma moça perguntando assim: nossa, eu queria saber como que é o Cole do livro pra vocês passarem tanto pano pro personagem da série. E se você conhece o Cole do livro, realmente, assim, fica mais fácil você aceitar o Cole da série porque tem essa coisa de você associar, né, o Cole do livro ao Cole da série. E o Cole do livro ajuda, ele é melhor, entendeu? Sim, ele sofreu a lesão, ele foi obrigado a se afastar do esporte, mas a gente não tem ele usando a desculpa da lesão pra ser um babaca, a gente não tem ele usando a desculpa da lesão pra tratar todo mundo como lixo, pra ser escroto, pra ser chato. Sabe? Então o Cole do livro, ele surra o Cole da série assim, facilmente. A única cena que o Cole foi mais escrotinho no livro que eu não curti muito é que quando a Jack tá bêbada, lá naquele... Quando eles matam a aula, quando a Jack tá bêbada, ele realmente beija ela. O primeiro beijo da Jack no livro é com o Cole e é péssimo. E é péssimo porque ela tá bêbada, ele tá bêbado, sabe? Eles estão fazendo aquela brincadeira de girar a garrafa lá. Na série a gente tem isso acontecendo também, o Cole quase beija ela, mas eles não se beijam, né? No livro, ele realmente beija ela quando ela tá bêbada, e eu achei essa parte meio chata. Eu acho que foi a única cena em que eu realmente achei o Cole meio escrotinho, porque ele não tinha que ter beijado ela tava bêbada. Mas de resto, ele é bem melhor que o Cole da série, tá? E o Alex, né? Falando um pouquinho do Alex, que é o nosso reizinho aí na série. Gente, no livro, o Alex do livro, ele não chega aos pés do Alex da série. Tá, eu acho que essa é a grande verdade. O Alex do livro não é lá aquelas coisas. E assim, ele é muito diferente do Alex da série também, né? Primeiro que aquele plot dele ser peão de rodeio que a gente tem na série não existe no livro. O primeiro beijo dele e da Jack no livro é muito legal, eu gostei, achei bem interessante. Acontece de um jeito muito legal, eles estão jogando videogame, e aí ele vai lá e beija ela, e toda hora que eu falo, o galo canta comigo lá fora. Né? Que maravilhoso. E assim, no livro, depois que o Alex pede a Jack em namoro, porque assim como na série, eles também ficam juntos no livro, o Alex, ele deixa tudo muito morno. Ele no livro... Ai, gente, o Alex no livro, ele é muito nerd, né? Essa que é a verdade. Ele é nerd, ele é gamer, e a todo momento no livro, a gente tem o Alex jogando algum joguinho no computador. Então, assim, em momentos que a gente poderia ter ele com a Jack, porque eles estão namorando, então, assim... Não tem, porque ele tá jogando no computador, entendeu? Então, o Alex no livro, ele é assim, ele namora com a Jack, mas é tudo muito morno e não é um namoro legal de ver, sabe? Ele pede ali namoro, mas parece que ele não faz muita questão de estar com ela, entendeu? Ele é legal, mas ele não se compara com o Alex da série. E essa questão do Alex não fazer muita questão de ficar com a Jack no livro, tipo, ele pede ali um namoro, mas ele não, sabe, ele não tá com ela, você percebe que ele não se dedica tanto assim a ela. Isso se deve ao fato de que temos um plot no livro que não temos na série, que é a questão do Alex não ter superado a ex dele, que se chama Mary, né? Na série o nome dela é Paige, no livro ela se chama Mary. O plot envolvendo o Alex, a ex dele e o Cole no livro é igual ao plot da série, não muda muita coisa, tá? Só que no livro, o Alex pede a Jack em namoro ainda gostando da Mary. Ele não superou a ex dele, ele ainda gosta dela e ele tenta usar a Jack pra esquecer a ex-namorada dele. Então acho que isso colabora, né, pra esse ponto que eu levantei dele deixar o namoro deles meio morno, porque ele tá namorando com a Jack gostando de outra. Entendeu? E o ponto mais importante, né, que eu acho importantíssimo ressaltar aqui, a gente não tem o beijo de traição no final do livro. Por quê? O Alex vai ouvir a Jack falando que tem sentimentos pelo Cole, e o Alex e a Jack no final do livro, eles conversam, eles dialogam, sabe? O Alex, ele conta pra Jack que ele
ficou com ela, ainda gostando da ex dele, enquanto a Jack também conta pra ele que tá usando ele, que tem sentimentos pelo Cole. Além disso, ela também usa esse namoro dela com o Alex pra tentar esquecer um pouco, pra tentar se distrair da morte dos pais. Então, no livro, os dois têm um diálogo muito maduro, eles entram num acordo de que um usou o outro ali naquele relacionamento e que nenhum gosta do outro, ela não tem sentimentos por ele e ele não tem sentimentos por ela. Então é muito legal essa maturidade desses personagens no livro, de a gente tá namorando, mas isso foi um erro, a gente não tinha que ter se relacionado porque a gente não se gosta. É assim que funciona. Quando a Jack beija o Cole no livro, ela já não tá mais com o Alex. Os dois já conversaram, eles se acertaram, sabe? Eles chegaram no entendimento de que eles não se gostam como um casal. Então não tem traição no livro. Netflix, pra quê, Netflix? Netflix, vá tomar no meio do seu... Ai, que ódio. Nossa, gente, o livro é perfeito. A Jack vai lá, ela termina com o Alex, ela percebe que ela não tá lidando bem com a perda da família dela, então ela decide passar as férias dela em Nova York. Ela vai porque ela quer passar um tempo lá pra lidar com o luto de verdade, pra tentar, lidar. Não tem ela beijando o Cole enquanto ainda tá com o Alex e indo fugida pra Nova York. Não existe isso no livro, sabe? Ela só vai passar as férias lá. E aí a gente tem ela indo pro aeroporto debaixo de chuva e o Cole, ele pega o carrinho dele e vai atrás dela. Eles param no meio da estrada, ela desce, os dois se beijam na chuva e é lindo. Sabe aquela cena que tem eles na chuva, na série? Aquela cena tá no final do livro. Eles param, gente, o beijo deles na chuva é muito legal, é muito bonito, é tudo de bom. E aí eles falam, ele fala pra ela, não é uma despedida, você vai voltar. E aí ela promete voltar depois das férias. Então, assim, tem essa coisa, sabe? Não tem traição, gente. Enfim, o final do livro surra aquele final bosta da série que só serviu pra fazer a gente passar raiva. Não tem traição, Alex e Jack conversam, são maduros, tem maturidade ali, sabe? Aí a gente tem ela beijando o Cole pra se despedir antes de ir pra Nova York, tá chovendo e é lindo. É tudo muito bonitinho no final do livro. Eu fiquei muito satisfeita lendo. Se você assistiu a série e ficou puta com aquele final bosta que a Netflix entregou da primeira temporada, lê o livro que o teu coração vai se acalmar, porque o final do livro é muito bom, sabe? É muito satisfatório. Eu fui ler a sinopse do segundo livro, que ainda não foi lançado aqui no Brasil, e parece que o segundo livro, ele realmente foca na história do Cole com a Jack. Os dois são um casal no segundo livro. E o final desse primeiro livro deixou um gancho muito legal pro segundo, porque você já entende que não existe Jack e Alex, não existe casal Jack e Alex. E o segundo livro é Jack e Cole, entendeu? Então você já entende que o triângulo amoroso morreu ali. Não vai ter triângulo amoroso no segundo livro. Quando você pega a série da Netflix e vai ver aquele trailer que eles liberaram da segunda temporada, o que você recebe? Mais triângulo amoroso. A Jack parada, olhando pro Alex e olhando pro Cole, fazendo aquele cu doce, sendo que tá óbvio que ela vai ficar com o Cole, gente. Tá óbvio que ela vai ficar com o Cole. Pra que ficar enrolando, entregando esse triângulo amoroso bosta? Sabe? Fazendo os outros de trouxa. Porque por mais que esteja óbvio que ela vai ficar com o Cole na série, tem uma galera que ainda tá iludida achando que ela vai ficar com o Alex. Então, assim, a sensação que a gente tem assistindo a série da Netflix é que estão fazendo a gente de idiota com aquele triângulo amoroso ali. Estão fazendo a gente de bobo. E além de fazer isso com a gente na primeira temporada, parece que ainda vão fazer isso na segunda, Porque já foi dito que a segunda temporada da série não vai seguir a história do segundo livro. Vai ser diferente. Por que vai ser diferente? Porque o segundo livro foca na Jack com o Cole e a segunda temporada da série ainda vai focar nesse triângulo amoroso besta, Netflix, melhore. Nossa, que ódio. Enfim, gente, o livro é muito bom, tá? O livro surra a série em várias situações. Mas vale ressaltar, é um livro de romance adolescente, Então também não vale ler o livro esperando grandes coisas, porque assim como a série, é uma história adolescente, Mas é muito bom, eu gostei bastante. Eu acho que o livro, ele serviu pra acalmar a revolta que eu senti quando eu assisti a primeira temporada da série.
E eu tô muito ansiosa pra ler o segundo, porque o segundo, né, vai focar na história da Jack com o Cole, então vamos ver o que vai sair disso aí. Como eu falei, eu detestei o Cole na série, eu não consegui gostar dele, eu não consegui shippar a Jack com ele. Já no livro, é tranquilo, você aceita que os dois vão ser um casal numa boa. O Cole tem os seus momentos, ele é um galinha, como eu falei, mas ele não faz ninguém de idiota, ele não faz ninguém de besta. Então, é legal de acompanhar, entendeu? E, gente, eu acho que é isso, tá? Minha Vida com a Família Walter, né? O livro se chama Minha Vida com os Garotos Walter. Também não entendo porque a Netflix mudou o nome. Ai, Netflix. Netflix, vamos combinar uma coisa, meu amor? Continua focando nos dorama, nos originais. Deixa as adaptações pra quem sabe fazer adaptação, que no caso é o Prime Video. Vamos combinar isso, meu anjo? Não pega mais livro pra adaptar, não, Netflix, pelo amor de Deus. Nossa, a Netflix realmente tá virando o terror dos leitores, né, gente? O terror dos leitores. Nossa! Mas não tem uma adaptação que preste nesse streaming. Incrível! Como eles sempre se esforçam pra entregar o pior. Né? E, gente, é isso, né? E eu volto pra falar sobre a segunda temporada da série e eu volto pra falar sobre o segundo livro também, porque eu tô bem curiosa pra ler. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conta pra mim nos comentários se você prefere a série, se você prefere o livro, qual você curtiu mais. E é isso, um big beijo e até o próximo. Tchau!